Em 1835, um grupo de pobres, negros, indígenas, mestiços e elite, liderados por Eduardo Angelim, saíram para protestar e se rebelar contra o governo de seu país, a fim de mais justiça e uma vida melhor. Eles foram chamados de os cabanos e foram eles que lideraram a Revolta da Cabanagem, uma das muitas revoltas que se levantaram durante o período regencial no Brasil e Império. Eu me chamo Thalessa e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a Revolta da Cabanagem. Sábado animado! Sábado animado! Oba! Sábado animado! Para início, é necessário retomar o que se passava na época. Com a morte de Dom João, Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon, ou Pedrão para os mais próximos, sente-se ameaçado por Manuel, seu irmão, e volta a Portugal, deixando apenas seu jovem filho, Pedro II, que para os mais íntimos se chama Pedrinho, e sua mulher. No tempo em questão, Pedrinho tinha apenas seus 5 anos de vida, fazendo com que assim não pudesse governar. Em teoria, Leopolda, nossa querida e forte amiga, deveria ter sido regente, mas não rolou. E é aqui que começam os nossos problemas. Antes da ida do o Brasil já se encontrava gravemente conturbado por conta da ineficiência dele no poder, as dívidas, a perda da Ciplatina e a instabilidade política. Como Pedrinho era muito jovem e Leopoldina não poderia ir ao poder, iniciou-se a Era das Regências. No tempo, haviam 3 grupos disputando pelo poder: os liberais moderados, que eram monarquistas e centralizadores, os liberais exaltados, que eram os federalistas, e os restauradores, que queriam o Brasil como colônia novamente. E é em meio a essa bagunça que entra a nossa revolta, lá na província do Grão-Pará. O Grão-Pará, atualmente Amazonas, Pará, Amapá, Roraima e Rondônia, foi o último território a aceitar a independência, passando a fazer parte do Império Brasileiro apenas em 1823. O nome da nossa revolta faz referência à moradia da população pobre daquela localidade, que eram negros, escravos e livres, indígenas e mestiços. As casas eram semelhantes a cabanas e sempre à margem do rio. A revolta deu-se início por conta da péssima qualidade de vida que vinha se tendo naquela localidade, a extração em excesso de matéria sem estorno devido. A população já estava farta da situação em que o governo deixava. Eles que acreditavam que após a independência suas condições de vida iriam melhorar, perceberam que isto não havia acontecido. Até a elite estava revoltada com o fato da independência não ter se tornado realmente efetiva. A ideia de uma revolta tomou mais força em 1833, após Bernardo ter tomado o poder de presidente da província, dado pelos líderes das regências. A população era insatisfeita com ele, pois a sua forma de liderança era opressiva e autoritária. Em 1834, os protestos nas ruas começaram a tomar um rumo mais agressivo, fazendo com que fossem dadas ordens de repressão a elas. Assim também foram presos os principais líderes do povo. Diante disso, um grupo de líderes locais, incluindo o ex-soldado Eduardo Angelim, conseguiram fugir e se refugiar na fazenda de Félix Clement. Lá eles formaram um grupo de revoltosos, composto por homens livres, escravos, indígenas, pobres, caboclos e até a elite. Decidiram que era dar um basta na situação. Tempos depois, pessoas foram presas e a fazenda de Félix foi queimada. Um dos líderes, Dom Manuel, foi morto e Batista Campos, o principal mentor do movimento, morreu de uma infecção. Tempos depois, pessoas lideradas por Antônio Vinagre, um dos principais líderes, invadiram Belém. Revoltosos que estavam presos foram libertos e mataram Bernardo Lobo de Souza. Após a morte de Bernardo, revoltosos que antes se encontravam presos agora são soltos, e Lobo de Souza, junto aos comandantes portugueses, foram mortos. Félix, enfim, começa a administrar o Grão-Pará. Por outro lado, Vinagre e Angelim, que comandam grande parte das tropas locais, tinham a intenção de tirar Félix do poder.
pois ele apenas atendia aos seus próprios interesses e queria a província de Coja com o Império Brasileiro, coisa que Vinagre e Angelim não concordavam. Mas logo Monché descobre o plano e manda prender Angelim, assim entrando em conflito com Francisco. Para a felicidade de uns e tristeza de outros, as tropas de Vinagre saíram vitoriosas e Félix foi morto com seu corpo arrastado pela cidade. Em 1835, Vinagre entrega o governo a Jorge Rodrigues por conta da intervenção do Estado e do clero. Os cabanos, nada contentes com o que aconteceu, refugiaram-se no interior. Manuel manda prender o pobre do Francisco e Belém é atacado novamente, dessa vez por Antônio Vinagre e Eduardo Angelim, que agora comandam as tropas. Durante esse ataque, Antônio morre em combate e Eduardo assume a presidência. Como o governo de Angelim não tinha sido sério, colocaram Soares de Andréa como presidente do local, assim iniciando a caça aos cubanos. Após um tempo, é iniciado um bloqueio naval em Belém, com o intuito de que os cabanos não fugissem. Angelim vai para o interior, mas infelizmente é capturado. E os demais cabanos lutaram até 1840, até que fossem totalmente mortos. E assim, a revolta termina com mais de 30.000 mortos. A revolta da cabanagem não foi apenas um episódio de conflito, foi um grito de desespero e um clamor por mudança de uma população marginalizada, que, cansada da opressão e da exploração, decidiu se levantar contra a elite dominante. Os cabanos, uma mistura de caboclos, índios e mestiços, demonstraram uma força e uma resiliência impressionante ao desafiar o estado da sociedade que dominava. A luta deles foi contra a injustiça social, a economia, refletindo a insatisfação que transcendeu os limites regionais e ecoou todo o Império Brasileiro. Por isso, é muito importante o reconhecimento a um marco histórico crucial da história brasileira. A revolta da cabanagem deixou muitos mortos que não tiveram todos os seus direitos garantidos, mas fizeram história em seu estado.